Agora a gente nós iremos falar, mano, sobre a crise envolvendo o Brasil e a Argentina, que parece que não vai ser resolvida, pelo menos nesse momento. O presidente Lula, ele ontem, né, ele acabou ironizando as declarações que foram feitas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, durante passagem aqui pelo Brasil no último fim de semana. Ao ser questionado sobre as falas do argentino, Lula respondeu: quem é esse cara? A gente tem o trechinho, ele é bem rápido, então você presta atenção, viu? Presidente, rapidinho com a gente. Como é que você viu a história do Milei, hein? Quem é esse cara? Você viu que foi rápido? Você conseguiu ver, mano? Consegui. Senão a gente Quem é repete. esse cara? Senão a gente repete. Vamos lá, a declaração ela foi dada minutos antes do presidente Lula receber o presidente da Coreia do Sul, que eu vou me rejeitar dizer o nome que provavelmente eu vou errar, mas foi uma cerimônia que aconteceu lá no Palácio do Itamaraty nessa segunda-feira. Mano, o presidente Lula acabou ironizando ali, acabou não respondendo o que todo mundo queria que ele respondesse, né? Porque todo mundo queria que ele falasse, que ele se colocasse ali, respondesse o que Javier Milei acabou dizendo, mas ele acabou saindo ali e perguntou: quem é esse cara? Faltou o Milei dizer que esse cara sou eu, né, mano? Exatamente. Citar o rei Roberto, né, Marília? Olha, é melhor o presidente Lula tirar por menos do que partir para o confronto. Como falamos ontem, existem formas de reagir. O modo de reagir é uma escolha. O Brasil poderia escolher tirar por menos e dar menos atenção às irresponsabilidades retóricas de Javier Milei e, como institucionalidade, termos o nosso corpo diplomático tomando providências dentro do procedimento da diplomacia e termos a preservação das autoridades que, mais do que representantes de um grupo político, precisam representar os interesses nacionais como adultos, esses deveriam se preservar de entrarem num bate-boca, porque precisam focar naquilo que é a sua missão institucional. Por exemplo, ministro da Fazenda. Qual é o papel de um ministro da Fazenda, seja qual for o governo? Ele é a autoridade que está à frente da política econômica do nosso país. Qual deve ser o foco dele? Construção institucional de parcerias, de ambiente de negócios favorável, para que tenhamos a capacidade de prosperarmos como país. Esse deveria ser o foco de um ministro da Fazenda. O que nós assistimos o ministro da Fazenda do governo Lula fazer? Chamar o presidente da Argentina de maluco. Essa não é a função do ministro da Fazenda. Você pode concordar com o mérito daquilo que falou o ministro da Fazenda. Você pode ser fã do Milei ou pode achar que Milei é um maluco que veio aqui como um palhaço. Na verdade, acho que foi palhaço a frase, né? Foi palhaço. Você pode achar que Milei é um palhaço, você pode concordar com o mérito do ministro da Fazenda. Só que o ministro da Fazenda, ao ocupar este cargo de ministro da Fazenda, ele não é simplesmente um comentarista político, ele não é um cidadão na mesa do bar ou no café da padaria. Ele é o ministro da Fazenda. Ele tem que tomar conta da missão institucional que ele tem e garantir condições de ter interlocução com os seus pares de qualquer país. Portanto, ao lidar com uma crise de relações públicas como essa, termos um chefe de Estado estrangeiro querendo meter o bedelho aqui, é claro que a gente não tem que dar bola para a interferência de um chefe de Estado que vem querer meter o bedelho na nossa política interna. Isso é absolutamente impróprio. Mas também é impróprio que o ministro da Fazenda, no lugar de estar preocupado com as suas atribuições, vá bater boca e classificar de palhaço um chefe de Estado que depois ele vai precisar sentar com o subordinado desse chefe de Estado, com o ministro da Fazenda da Argentina, para poder negociar condições, por exemplo, sobre o Mercosul, o bloco econômico que o Brasil integra, que está no contexto de implementação do acordo com a União Europeia. Brasil e Argentina
precisam ser parceiros, independentemente de quem seja o presidente do Brasil e de quem seja o presidente da Argentina, porque esses governos existem para servir os interesses da população e não os interesses dos grupos políticos que ocupam o poder a cada momento. Então, é lamentável quando a gente vê a política perdendo espaço para esse tipo de diversionismo, entrando e rendendo conflitos como esse. Nesse caso, o presidente Lula parece que tentou minimizar a situação e é menos mal que ele faça isso e tente fazer com que a crise diminua ao chegar na boca dele, do que responder na mesma moeda, dobrar a aposta do seu ministro da Fazenda, mas devia também instruir adequadamente o seu ministro da Fazenda. O que parece que Lula fez, colocou membros do governo para renderem o conflito, porque sabe que, do ponto de vista político, a construção da sua imagem como um grande defensor da soberania é algo que está fazendo bem à sua popularidade, então ele deixa de lado os interesses de longo prazo, os interesses de consolidação das nossas parcerias institucionais e econômicas com países como a Argentina e permite que o seu entorno entre nesse conflito, multiplique essa disputa. Mas, pelo menos, ele não está fazendo isso pessoalmente, ele tentou minimizar. Vamos ver se vai manter essa postura ou se vai, daqui a pouco, embarcar nesse conflito mais uma vez. Repetindo, o interesse do cidadão brasileiro não é a multiplicação do conflito, seja com a Argentina, seja com os Estados Unidos ou com qualquer país parceiro. Isso precisa ficar no campo das tribunas eleitorais, dos deputados federais, chefes de Estado, ministros de Estado precisam trabalhar com foco nas suas missões institucionais. Difícil é saber separar isso nesse momento, né, mano? Antes da gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas no YouTube a gente continua aqui com o nosso Contexto Metrópolis. Já voltamos.